Saudações geográficas, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de JavaScript. Na aula de hoje nós vamos aprender como criar um relógio digital, só que esse nosso relógio digital vai ser um relógio smart. Além dele ter funcionalidade das horas, ele também vai ter informações a respeito dos dias, através da informação temporal de data, e também nós vamos consultar informações de previsão do tempo, temperatura e umidade do ar. Então, a nossa estrutura do nosso código HTML é bem semelhante à que nós já vínhamos fazendo nos outros projetos. Nós temos um arquivo CSS, nós temos uma estrutura de arquivo HTML de conteúdo, nós temos algumas divisórias para poder acomodar as informações. Então esse nosso primeiro relógio, que é um relógio digital simples, eu coloquei numa divisória chamada relógio digital, que tem algumas spans que são para armazenar a hora, o minuto e o segundo. Eu coloquei separado e usei os dois pontos para deixar os estáticos aqui, para a gente poder fazer a formatação como a gente achar mais conveniente. Colocar em linha, colocar um abaixo do outro, a gente pode fazer essa formatação à vontade, já que nós temos os dados de forma separada. Criei também uma divisória que vai ser uma tela Smart, que é essa tela que representa o nosso outro relógio. Dentro da nossa tela Smart, nós vamos ter o nosso relógio digital com hora, minutos e segundos, os dois pontos dentro de uma área de span para que eu possa aplicar o efeito de animação para ele poder piscar. Abaixo do nosso relógio Smart nós vamos ter a data Smart, na qual nós vamos ter o dia da semana, na forma de uma sigla, o dia do mês, o mês atual e o ano corrente. Então eu coloquei um span exclusivamente para a data abreviada e coloquei um span para colocar o dia da semana. E criei também uma divisória para poder armazenar informação de temperatura, passando a informação do nome da cidade, passando também a informação acerca da previsão de temperatura e da umidade do ar. E esses ícones eu coloquei utilizando o atalho Windows ponto. Com isso a gente consegue abrir o teclado de emoji no Windows 10, aí você pode pesquisar o emoji e inseri-lo aqui no seu programa sem problemas. Inclusive você pode copiar e colar ele para qualquer editor de códigos para que você possa utilizar posteriormente. Então coloquei também o nosso arquivo JavaScript, que é o arquivo aula23.javascript. O nosso arquivo CSS tem essas formatações, que são formatações que nós já vimos em aulas anteriores, então não tem muito mistério. Já vimos formatação para fazer animação, de piscar, já vimos aqui as formatações de cores, de formatos, de objetos, não tem muito mistério. Aqui eu deixei aberto o console porque é para mostrar para vocês que existe a possibilidade de a gente trabalhar a manipulação de dados temporais, de data e hora, e a partir desses dados de data e hora a gente pegar informações pontuais. Pegar somente o dia do mês, somente o dia da semana, o mês corrente, o ano corrente, a hora, o minuto, o segundo e até mesmo frações dessas medidas. E também nós podemos consultar informações usando APIs, como nós vimos no exemplo anterior do nosso quiz, que nós criamos o nosso próprio arquivo JSON e através do método fetch nós conseguimos pegar as informações fazendo uma requisição, pegamos essa informação do arquivo JSON e utilizamos dentro do nosso projeto. Neste projeto a gente vai consultar informações de uma API externa, de um serviço chamado openweathermap.org, que é um serviço gratuito, no qual a gente pode consultar informações sobre temperatura, pressão atmosférica, umidade do ar, e aí ele passa informações acerca da cidade, de acordo com a latitude e a longitude que você vai passar ali na configuração. Então, o nosso HTML não tem muito mistério, ele é relativamente simples, ele é bem pequeno. O CSS também não tem nada assim de muito especial. O que tem diferente aqui é só a questão da animação. Eu também utilizei fontes lá do Google Fontes. Para fazer relógio, eu recomendo que você trabalhe com fontes monoespaçadas, porque as fontes monoespaçadas têm sempre a mesma largura. E aí você não vai ter a variação de posição e alinhamento dos números quando a gente tiver a mudança ali deles. Vamos para o arquivo de JavaScript, que é o foco principal. Aqui no HTML só tem dois pontos de observação que a gente precisa passar. Tem que ter muita atenção com relação aos nomes dos elementos da tela, dar um ID para cada um deles, definir classes para aqueles que você vai fazer seleção e formatação em grupo. Tem que atentar bastante para esse aspecto. E o outro é, na nossa tag body, no evento onload, ou seja, quando carregar nossa página, eu vou chamar um método que é conhecido como moveRelógio. Esse moveRelógio é o que vai atualizar ali o tempo em segundos, minutos e horas dentro do nosso relógio, com base na informação que a gente vai pegar através do JavaScript. O JavaScript tem um recurso que permite a gente pegar a data e a hora do usuário. Então eu estou pegando a data e hora do usuário, no caso do meu computador aqui do Windows.
Então, no nosso arquivo do JavaScript, a gente tem uma estrutura que a gente já está acostumado. Nós fazemos a seleção dos elementos que estão em tela, ou seja, eu crio uma variável ou uma constante para selecionar cada um desses elementos que nós vamos manipular. Então, eu tenho o relógio, que é esse aqui. Eu tenho hora, minuto e segundo, que são cada uma dessas informações que estão aqui ao lado. Eu tenho o HSmart, o MSmart e o SSmart, que é justamente a hora, minuto e segundo do meu smartwatch. Eu tenho aqui a data, que é essa data que está aqui ao lado. Eu tenho semana, que é o dia da semana, que a gente vai representar através de uma sigla. E eu tenho a hora atual. Essa variável hora atual, vocês têm que prestar bastante atenção. Então eu crio uma variável, eu gosto de trabalhar com variável, pode ser let ou var, eu prefiro trabalhar com let, no qual eu crio um novo objeto do tipo data. Ao criar um novo objeto do tipo data, e não passar nenhum parâmetro aqui dentro, eu consigo pegar a informação através disso aqui. Se eu fizer um console.log de data hora, então linha 14, aqui no nosso código, linha 14, observa aqui, ó, Tuesday, September 30, 2021, aí mostra aqui a hora, 21:037, GMT, menos 3 horas, ou seja, menos 3 horas com relação ao meridiano de Greenwich, ao horário padrão de Brasília, que é o horário que nós temos aqui do fuso horário de Macapá, Amapá, que é onde eu moro aqui, Macapá, que é a capital do estado do Amapá. Então, ao criar uma variável que vai ser uma instância desse novo objeto do tipo data, eu vou conseguir ter todas essas informações, ou seja, informações temporais de data e hora. Vou só comentar aqui. A função move relógio é a que vai fazer a atualização no nosso relógio, ou seja, é a que vai fazer o relógio funcionar. Então eu criei uma variável que vai armazenar o meu momento atual, do mesmo modo que eu fiz aqui em cima, eu vou fazer aqui dentro, essa aqui vai ser só para o funcionamento do meu relógio, essa daqui é para o funcionamento do meu calendário, ou seja, da minha data aqui, atual, dia da semana. Eu crio variáveis internas de hora, minuto e segundo, e para eu poder pegar a hora do relógio, eu tenho um método chamado getHours. O método getHours é um método do objeto date, ou seja, o momento atual é uma nova instância de data, ou seja, é um objeto do tipo data, ou tipo date. E como ele é um objeto, então, do objeto momento atual, eu vou acessar o método getHours. E assim eu vou pegar o número da hora. E aqui, no caso, a gente pega no padrão de 24 horas. Tá? Basicamente, a gente pega aqui a hora no padrão de 24 horas. E aqui a gente tem minutos. A gente tem um método chamado getMinutes. Nós temos aqui segundo. Nós temos um método chamado getSeconds. E com esses aqui, eu vou fazer a composição da nossa hora do nosso relógio, que é hora, minuto e segundo, basicamente. Para eu poder fazer uma formatação mais bonita das horas e minutos e segundos que não tem 2 dígitos, por exemplo, do 1 até o 9, eu tenho só o 1, o 2, o 3 até o 9, eu não tenho um 0 na frente. Para eu colocar o 0 na frente, eu preciso fazer aqui alguns pequenos ajustes. Eu criei uma variável chamada str, que representa string, então string de hora, string de minuto, string de segundo, que vai ser uma nova instância de string, ou seja, eu estou transformando a minha variável hora, a minha variável minuto e a minha variável segundo em uma nova instância de string. Com isso, eu vou conseguir acessar uma propriedade chamada length, que é para saber o comprimento, ou seja, quantos caracteres tem na minha string. No caso, quantos dígitos tem. Então, se lá em segundo o comprimento for igual a 1, eu vou fazer uma concatenação do número 0 na frente do tempo em segundo. Vou fazer isso em minuto, vou fazer isso também em hora. Então, basicamente o que a gente está fazendo aqui é verificando se o número de hora, minuto ou segundo é entre 1 e 9, eu quero acrescentar o 0 na frente. Basicamente é isso que a gente está fazendo aqui. Aqui a gente está escrevendo a hora, minuto e segundo como conteúdo de texto aqui dentro, basicamente, que é o H, o M e o S. E aqui, da linha 35 a 37, a gente está escrevendo a hora, o minuto e o segundo no nosso smartwatch aqui embaixo. Basicamente é isso. Como o nosso relógio precisa ser atualizado a cada segundo, que esse é o funcionamento básico de um relógio padrão, que mostra hora, minuto e segundos, a gente usa aquele método famoso setTimeout, ou poderia ser o setTimeInterval também, tá? Iria funcionar sem problema. Então, o setTimeout, a gente chama o método que a gente quer executar e diz quanto tempo a gente quer aguardar para poder executá-lo. Ou seja, eu vou chamar o método moveRelógio e eu vou aguardar um segundo. Então eu vou chamar ele e aguardar um segundo, chamar ele e aguardar um segundo, ou seja, de
em um segundo eu vou ter a atualização do meu relógio. Então eu estou chamando, inclusive, observem que a gente está fazendo aqui um recurso, que eu estou chamando a função move relógio dentro dela mesma, né, que é um recurso que a gente chama de recursividade, que é um negócio aí bem interessante que a gente tem na programação. E daí a gente tem aqui uma função para poder pegar a data, ou seja, que seria para pegar a data atual. Eu faço todo o processo. Eu uso o método getDay para pegar o dia da semana, o método getDate para pegar a data do mês, a data do dia do mês, de 1 até 31. Eu uso o método getMonth para poder pegar o mês, só que o mês ele não vai de 1 até 12, ele vai de 0 até 11. E por causa disso eu faço aqui getMonth mais 1, que é para poder ele pegar. Se for 0 é janeiro, então 0 mais 1 vai dar 1, que é exatamente o número 1 de janeiro como a gente conhece. Daí eu uso o método getFullYear para poder pegar o ano em 4 dígitos. Faço aqui a transformação desses nossos números basicamente do dia e do mês, caso eles não tenham 2 dígitos, caso seja do 1 até o 9, eu quero que acrescente o 0 na frente. Então a gente faz aqui a mesma coisa que foi feita lá em hora, minuto e segundo. A gente não precisa fazer no ano porque o ano é full year, são 4 dígitos, eu não tenho que acrescentar 0 em lugar nenhum. Eu utilizo aqui uma estrutura switch case para poder pegar o dia da semana. O dia da semana ele começa em 0, que é o domingo, e vai até o último dia da semana, que no caso vai ser sábado. Então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Tá? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai do 0 até o 6. Então, caso seja 0, o dia da semana vai receber o nome domingo. E aí eu mando parar. Caso seja 1, segunda. Caso 2, terça. Caso 3, quarta. Caso 4, quinta. Caso 5, sexta. Caso 6, sábado. E aí eu uso aqui o break basicamente. Daí eu crio uma variável chamada data atual para poder escrever ela aqui, ó, de forma concatenada, o dia, o mês, o ano, separado por barras. Essa barra que a gente chama de barra de data, que é a barra normal. A outra barra é chamada de contrabarra ou barra invertida. E daí a gente atribui para o elemento semana, que é esse aqui, o conteúdo de texto vai ser o dia da semana, que vai ser aquelas 3 letrinhas. E para a data, que é esse pedaço aqui, a gente atribui como conteúdo de texto a data atual que a gente concatenou e pegou aqui em cima. Aqui embaixo eu chamo a minha data, ou seja, eu posso pegar a minha data aqui sem problema, porque eu já tenho as atribuições dela. Eu tenho a função aqui em cima, mas eu não invoquei ela. Então aqui embaixo eu vou evocar a função. Ou seja, eu vou pegar a data a partir do momento que ela vai ser executada aqui. Daí, para poder trabalhar com datas, é interessante você entender que existe também alguns detalhes de formatação da data. A gente pode criar, por exemplo, um objeto chamado options e passar alguns parâmetros como weekday, year, month e day, com os parâmetros como estão aqui, como long, numeric, long e numeric. E a partir desses parâmetros de options, a gente pode utilizar um método que a gente já trabalhou, que é o toLocaleString, para formatar números de moedas. Mas aqui a gente vai formatar números de data e hora, que são dados temporais. Aqui nas linhas 97, 98, 99 e 100, eu estou mostrando formas de utilizar o toLocaleString sem parâmetro. Olha, na linha 97, que é o resultado que está aqui ao lado, a gente tem a escrita do dia, mês e ano, hora, minuto e segundo, no padrão toLocaleString PTBR, que é o padrão do português brasileiro. Tudo bem? Aqui na linha 98, eu estou utilizando o toLocaleString do PTBR, vírgula, options, ou seja, passando essas opções. Weekday, que é o dia da semana de forma longa, ó, aqui, ó, long. Aí vai aparecer, olha, quinta-feira. Aí o year, numeric, observe que aparece o número aqui do ano. Month, long, aparece a palavra setembro completa, não aparece ela abreviada. E day, formato numeric, que é o dia aqui, basicamente no formato numérico, como a gente está vendo, que aqui no caso é 30 de setembro. E a gente também tem aqui outra forma da gente pegar somente a data ou somente a hora no formato do toLocaleString, que seria o toLocaleDateString, passando só o PTBR, e com isso a gente tem só o dia, mês e o ano na linha 99. E da linha 100, toLocaleTimeString, passando o PTBR, você vai ter aqui a hora atual, tudo bem? E daí eu tenho aqui uma parte do código, eu não vou entrar em detalhes porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas eu tenho uma função para a gente poder pegar a posição do usuário, eu tenho uma função para poder utilizar o método fetch
do JavaScript para a gente poder consultar uma API externa que vai me passar informação sobre a previsão do tempo. Tá? Então, aqui você pode copiar esse código todinho sem problema. Quando você for implementar o seu projeto, você vai ter que acessar esse site openweathermap.org. Você vai fazer o seu cadastro lá utilizando a sua conta do Gmail. Você vai fazer uma conta grátis e ele vai passar para você uma key, uma chave. E você vai colar a chave exatamente aqui, vai ser o seu app ID. Você tem que passar o seu, tá? Esse aqui é o meu basicamente, tá? Então ele é o meu app ID, você tem que usar o seu. Tá? Então ele é um serviço gratuito, ele tem um pouquinho de restrição, não traz todas as informações como outros serviços pagos, mas com ele já dá pra gente fazer muita coisa, tudo bem? Aqui eu estou só fazendo um console da URL que está sendo escrita, então ela aparece aqui e aparece a minha latitude e a minha longitude, ou seja, quando a gente abrir pela primeira vez a nossa aplicação, ele vai perguntar se você quer habilitar a localização, você tem que habilitar. Quando você habilitar vai aparecer esse íconezinho aqui, que ele está acessando a minha localização, através das informações do meu IP, do meu DNS, ele vai saber onde é que eu estou localizado. É como se ele utilizasse o meu GPS, no caso aqui do meu PC, notebook, ele vai utilizar essas informações para poder pegar a minha localização. Aqui o nosso método fetch é semelhante ao que nós fizemos na aula anterior lá, só que agora a gente está consultando uma API externa. Então a gente consulta o nome da cidade, a gente consulta a temperatura. Agora é importante destacar para vocês aqui um detalhe que está relacionado à cidade, tá? City, tá? Com base na latitude e longitude é que ele vai pegar essas informações relacionadas à cidade. Eu só estou pegando lá do resultado, eu só estou pegando temperatura e umidade, mas eu poderia pegar muito mais informações. Se a gente acessar essa API, a gente tem muitas informações. Deixa eu só abrir aqui. Se a gente copiar o endereço e abrir essa API, você vai ver que tem muitas informações. Olha, aqui tem as coordenadas, vem dizendo aqui no main quais são as condições do tempo, aqui está clouds, que são nuvens, né? Tem aqui a descrição do tempo, aí você pode pegar isso aqui e fazer um translate. Aí tem aqui informações sobre a temperatura, ele passa em Fahrenheit, porque é no padrão americano, aí você tem que converter, ou seja, tem uma fórmula aqui já que eu coloquei para vocês. Tem muita coisa aqui que você pode pegar, tá? Além das informações sobre o país, uma série de outros detalhes. E aqui tem name, que é o nome da cidade, que está aqui em cima. Então você vai utilizar aqui o método fetch, then, aí você tem um return da data no formato JSON, e daí você pega desses dados e faz o quê? O que você vai fazer com os dados está sendo definido aqui nessas linhas. Então eu criei uma variável interna chamada temp in Celsius, que tem a fórmula que faz a conversão e deixa ele em uma casa decimal, que é para poder aparecer aqui, olha, 30 graus,1 graus Celsius. Aqui eu escrevo o nome da cidade, aqui eu escrevo a temperatura em tela, aqui eu escrevo a umidade em tela. Então basicamente está aqui o nosso trabalho. Aqui eu uso o catch, ou seja, caso eu tenha um erro, eu quero que escreva aqui no lugar da cidade, escreva a informação de que é impossível acessar o Open Weather e é para verificar a conexão. E aqui eu chamo o meu método getUserPosition. Esse método getUserPosition é justamente esse método aqui, que ele é que vai, a partir da minha localização, poder fazer a consulta da previsão do tempo. Toda vez que você atualizar a sua página, ele vai fazer uma atualização ali da busca da sua informação sobre a questão do tempo. Deixa eu só dar uma fechada aqui. Uma atualizada, agora voltou, tá? Isso foi só um bug temporário. Então, para fazer um relógio digital, trabalhando com dados temporais, dá bastante trabalho. Mas eu vou deixar para vocês os materiais aí no link na descrição. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!